Eu sou, para os necessitados, o pão da vida, para os perdidos, a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, o pastor que dá a vida por elas. Eu sou a porta e também o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Jesus. Olá, bom dia, Fonte São Paulo. A escola de narradores se revelando a cada vez nos vídeos maravilhosos que nós fazemos. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo à nossa igreja. Seja bem-vindo à Fonte São Paulo. Nós temos a missão de inspirar transformação pelo Evangelho. E que alegria esse final de semana que nós tivemos. Iniciando ontem nosso mistura, comunhão excelente, churrasco excelente e um vôlei de quinta categoria. Tivemos um tempo muito bom ontem, você que esteve, foi maravilhoso. Você que não esteve, você simplesmente perdeu, porque foi maravilhoso. Quem sabe no próximo você é nosso convidado para estar lá com a gente. Hoje pela manhã, às 9 horas, nós já estivemos aqui, iniciando a escola bíblica. Um tempo muito bom de poder relembrar a palavra do Senhor, relembrar o privilégio que nós temos de estudar e conhecer mais. E também de falar um pouquinho de como vai ser o nosso ano, no nosso Capacita, a nossa escola bíblica da Fonte São Paulo. Como é bom ser igreja com cada um de vocês, como é bom ser igreja com todos vocês. Como é bom ser igreja com quem nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. E você que nos ouve no seu carro, nos ouve no trânsito, ouve na academia, ouve lavando louça, também seja bem-vindo à nossa igreja, venha fazer parte, venha conhecer. É muito bom parar para ouvir podcasts, pregações, mas como é bom ser igreja, como é bom olhar no rosto de vocês, abraçar, conversar, interagir, servir. Isso é ser igreja, isso é ser Fonte São Paulo. Um domingo especial também porque nós estamos lançando, inaugurando, iniciando uma série nova. Eu sou de Jesus. As respostas de Cristo aos dilemas do coração. E é interessante como o nosso coração, ele faz perguntas. Como as perguntas movimentam o mundo. De onde viemos? Para onde vamos? De que universo que o Marquinhos veio? Por que o Marcelo vai jogar bola com 40 anos? Como que os homens não acham as coisas na geladeira? Perguntas que nos movimentam e nos instigam a saber mais sobre a vida, sobre o mundo, sobre quem nós somos, para onde vamos. Perguntas racionais, teóricas, feitas e respondidas por filósofos ao longo da história. Mas perguntas que revelam corações preocupados, revelam corações que buscam sentido e propósito, corações que buscam uma vida melhor, uma vida de sucesso. Perguntas não são meramente construções de palavras racionais, mas elas expressam o mais profundo do meu e do seu coração. Das mais diversas respostas que o mundo, que a história oferece, nós temos a chance de olhar para Cristo e encontrar as respostas não somente que Ele tem, mas as respostas que Ele é. Cristo é as respostas para o nosso coração, aos dilemas do nosso coração, as aflições que nós carregamos, aquilo que nós buscamos como conhecimento, necessidade, salvação, liberdade, sucesso, segurança, eternidade, desejos do coração humano, perguntas do coração humano. E nós, ao longo de 7 domingos, encontraremos em Cristo essas respostas. Eu sou, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a porta das ovelhas,
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Essa série terminará na Páscoa, onde nós celebraremos Cristo ressurreto e a vida que Ele fornece. E o meu convite nessa semana, nessa série, é que a gente possa colocar o nosso coração, as nossas mentes, as nossas dores, as nossas perguntas diante dEle e encontrar em Cristo as respostas para o nosso coração. E nesse domingo nós iniciaremos com a afirmação Jesus como a luz do mundo. Nós já cantamos nisso, nós já oramos sobre isso e hoje nós veremos o que representa, o que significa Jesus como a luz do mundo. Por isso queria te convidar, se você puder ficar em pé, nós vamos ler um verso da palavra do Senhor, que está lá em João 8,12. Vamos ler juntos em uma só voz como igreja, falando novamente ao povo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pai, o Senhor que é a luz, pedimos que o Senhor ilumine nosso coração, as nossas mentes, as nossas vidas, para entendermos, para compreendermos a Tua palavra e a Tua mensagem. Uma luz que alcança a nossa mente, alcança nosso coração e dissipa todas as trevas, Pai. Usa a minha vida nessa manhã, usa a Tua igreja, Pai, e fale conosco através da Tua palavra, assim que nós oramos no Teu nome. Amém. A pergunta que nós responderemos nessa manhã é: como que nós podemos conhecer o mundo? Como que nós podemos conhecer ao Senhor? Como que nós podemos conhecer a nós mesmos? E o mundo, ao longo da história, promove formas, caminhos para encontrar e para entender o mundo que existe ao nosso redor. Há várias formas de tentar responder essa pergunta. A primeira delas é via da experiência e do empirismo. A ideia de que o conhecimento vem da experiência sensorial, o que vemos, ouvimos, tocamos, experimentamos. Onde nós podemos adquirir, onde nós podemos conhecer o mundo, nos aproximar do mundo através dos sentidos. Do que eu vejo, do que eu toco, do que eu experimento, do que eu ouço. Os sentidos como aquilo que vai nos conduzir e vai nos direcionar para o conhecimento. Um conhecimento, um entendimento que é prático. Eu pego essa mesa, eu pego a cadeira e eu sinto, eu sei o que ela é. Eu olho para ela e vejo as suas cores, o seu formato. O mundo que é concebido e conhecido através da experiência. Através do que eu sinto, do que eu toco, do que eu enxergo e do que eu ouço. E por muito tempo o mundo foi essa via que guiou, que regeu o mundo ao nosso redor. Mas ao longo da história outras formas foram adquirindo seu formato e a sua forma de enxergar o mundo. Uma delas parecida, mas um pouco mais, um pouco diferente, diz que a via da intuição e da fenomenologia, que o conhecimento nasce da minha experiência, da experiência interior e da forma como a realidade se manifesta à consciência. Não é somente o que eu toco, o que eu vejo, o que eu sinto, mas como o que essas coisas evocam em mim, o que essas coisas despertam em mim. Então a minha experiência frente ao mesmo objeto, ela é diferente. O que eu sinto, como eu percebo, como eu conheço aquilo é diferente, porque agora o conhecimento, o entendimento é subjetivo. Tem a ver com a experiência, como que eu vivencio aquilo, como que eu sinto aquilo. Qual que é a minha experiência frente ao objeto de conhecimento. Mas há também uma terceira via, da dialética e da empatia. A ideia de conhecimento surge no encontro com o outro, por meio do diálogo, da escuta, da interação, a troca, o diálogo, a comunicação, a pergunta e a resposta. Como uma grande sala de aula onde pessoas dialogam, discursam, debatem. O diálogo me faz reafirmar, me faz repensar, me faz adquirir mais conhecimento.
E segundo essa visão, não há conhecimento, não há entendimento, se não houver uma relação, se não houver uma troca. Ele sai da minha experiência somente, do meu contato, do meu olhar, do meu sentido. Mas é um conhecimento com o outro, é um conhecimento do outro, ouvindo e interagindo. Mas talvez a ideia que mais perdurou, ou a mais nova, é a via da razão e da lógica. A ideia de que o conhecimento nasce do uso da razão, da análise e da coerência lógica. A razão é destacada, o intelecto é destacado. Não à toa, o iluminismo que propagou essa ideia chamou do século das luzes. O iluminismo como a razão, aquela que ilumina quem nós somos e nos permite adquirir conhecimento. Nos permite entender o mundo ao nosso redor. O entendimento não é mais relacional, não é mais por sentidos, ele é meramente intelectual. Ele coloca a razão como ponto central do conhecimento humano. E claro que aqui há algumas verdades, claro que tem muita coisa que a gente consegue conhecer pela razão, pelo toque, pela experiência, pelo que eu sinto, pelo como eu percebo a realidade. Essas visões não são inteiramente erradas e equivocadas, mas há um problema muito grave com elas. Todas elas colocam o conhecimento, colocam a minha experiência, colocam a forma como eu compreendo a realidade, baseado em mim, baseado no ser humano, baseado em quem nós somos. Colocando a nossa experiência, a nossa razão, o nosso sentir, a nossa lógica, como o mecanismo, como o caminho que nos permite conhecer o mundo, as pessoas e até mesmo a Deus. São formas humanas, incapazes de conhecer de fato a realidade que existe, porque elas se atualizam, porque elas se complementam, porque elas se negam, porque elas se alternam ao longo da história, porque elas levantam mais perguntas do que respostas, porque as respostas não são cessadas por nenhuma dessas vias. Ela concentra as respostas no coração humano. E a Bíblia diz que esse coração humano, que esse entendimento humano, ele é um problema. Efésios 4,18 diz: eles, nós, os seres humanos, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Os seres humanos estão obscurecidos, estão nas trevas, estão longe de Deus, estão separados de Deus por causa da ignorância. Por mais sabedoria, por mais conhecimento que há nessas visões, a Bíblia chama de ignorância. Por mais sabedoria que há no mundo, nas ciências, a Bíblia chama de ignorância, quando esse conhecimento está separado da vida de Deus. O mundo tenta compreender, entender o mundo a parte de Deus, mas esse conhecimento pela palavra é ignorância. Não há conhecimento e não há vida sem Cristo. Por isso, nós podemos proclamar. Por isso que João escreve para cada um de nós. Por isso Jesus fala ao seu povo, novamente ao povo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Enquanto há ignorância, enquanto há trevas, Jesus é a luz do mundo. E a luz tem muitas funções de direção, de conduta. Nós poderíamos abordar essa pregação de diversas formas, mas hoje o meu convite é a gente refletir Jesus como a luz do mundo, como a pessoa que nos permite enxergar quem nós somos, enxergar o mundo, enxergar até mesmo quem Deus é. Jesus é aquele que nos permite
enxergar o mundo como Ele mesmo criou. Jesus é a luz do mundo. Mas como pode um homem, como pode alguém que viveu há muito tempo atrás, ser aquele que vai nos permitir conhecer as coisas, aprender o mundo, entender a realidade? Esse homem, esse mestre, ele era Deus. Jesus não era somente um grande mestre, um grande curandeiro, um grande líder. Ele era o próprio Deus. João 1 fala, no princípio era aquele que é a palavra, Cristo. Ele estava com Deus e era Deus. Ao olhar para Jesus, a olhar para quem Ele é, a olhar para o que Ele revela, nós encontramos o próprio Deus. Colossenses fala sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Ele é o próprio Deus. Ele é Senhor. Ele tem os atributos do Senhor, a glória, a grandeza, a majestade, a sabedoria, como nós oramos, o conhecimento. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor, que o salmista declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos e enxergamos a Deus. Não há conhecimento de Deus distante, separado de Cristo Jesus. Ele é a revelação de quem Deus é, porque Ele é o próprio Deus. Por isso, quando nós olhamos para Ele, nós podemos ver a luz, nós podemos conhecer ao Senhor. E como Deus, Ele é o próprio Criador. Foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que formou tudo que existe ao nosso redor. Foi Ele que formou as árvores, os animais, as montanhas, os oceanos. Foi Ele que formou a cada um de nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Por Ele ser o Criador, nós podemos entender o mundo e conhecer o mundo. Porque Ele formou todas as coisas. Porque Ele orquestrou, planejou e executou todas as coisas. Por isso nós podemos conhecer o mundo através dEle, porque Ele é o próprio Criador. Colossenses abrange, expõe essa ideia por meio dEle foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, o tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Cristo formou tudo o que existe no céu, na terra. Os anjos, os seres humanos, as coisas visíveis e invisíveis, foi o Senhor que fez. Os poderes, soberanias, tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso nós podemos conhecer, porque foi Ele que criou. Ele sabe como as coisas funcionam, Ele criou o manual, Ele criou o projeto, Ele criou o DNA, Ele formou a cadeia alimentar. Ele é o Criador. E nós podemos conhecer o mundo, porque nós conhecemos a Cristo, porque Ele se revela através de nós. Cristo, o Criador de todas as coisas. Por isso nós podemos conhecer o mundo através de Cristo. E esse Cristo, por ser Criador, por ser Deus principalmente, Ele é autoexistente. Ele não foi criado, Ele não foi gerado como nós fomos. Ele sempre existiu, Ele sempre estava lá. Logo Ele pode revelar sobre as coisas criadas, porque Ele sempre estava lá, Ele conhece. Ele andou com o Pai, com o Espírito. Ele é autoexistente, Ele sempre existiu. Ele é infinito no seu tempo, na sua glória, na sua majestade. E é por isso que nós podemos conhecer o mundo.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João declara para a gente. Ele é antes de todas as coisas. Por meio dele tudo subsiste. Tudo, o universo criado, o universo gerado, está e continua em suas mãos. Ele conhece o mundo, Ele conhece a nós mesmos. Ele subsiste, Ele mantém, Ele criou. Por isso que Ele é a via, por isso que Ele é o caminho, para que a gente conheça as coisas como elas são. Cristo, a palavra. Cristo, o próprio Deus. Por isso não há conhecimento sem o Senhor, sem Cristo, sem a sua palavra. Nós como cristãos somos convidados a enxergar o mundo ao nosso redor, a realidade que existe, os problemas, as soluções, baseado em Cristo, baseada na sua palavra. Porque Ele sempre existiu, porque Ele é Deus. Mas o mundo lá fora não entende dessa forma. O mundo lá fora não consegue enxergar o que nós enxergamos. O mundo lá fora não consegue perceber a grandeza e a majestade de Deus. Isso não é novidade. Nem os fariseus conseguiam enxergar. Nem aqueles que enxergavam o próprio Cristo não conseguiam enxergar quem Ele era e a revelação de Deus. Depois que Cristo declarar que Ele é a luz do mundo, os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de você mesmo. O seu testemunho não é válido. O seu testemunho não é válido. Acusaram Jesus de um mentiroso, um blasfemador. Eles não conseguiam enxergar quem Cristo era e aquilo que Ele revelava. Seu testemunho não é válido, você é mentiroso. Isso é blasfêmia. O mundo não reconhece quem Cristo é. O mundo não reconhece essa revelação de Deus. Mas não é um problema intelectual. Não é um problema de argumentos. Claro que é bom argumentar. É bom ter apologética, discutir, argumentar. Mas o problema dos fariseus e das pessoas ao nosso redor é um problema de coração. Olha o que o texto de Efésios diz, que a gente acabou de ler. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. As pessoas não enxergam a Cristo, não é um problema de olhos ou de mente, é de coração. Porque se elas enxergassem a Cristo como a luz, como aquele que dá as respostas, a sua vida seria inteiramente diferente. Porque eles teriam que entregar os seus sonhos, os seus projetos, as suas decisões diante do Senhor. As pessoas não enxergam a Cristo como luz por causa dos seus corações endurecidos. Efésios 3 também diz que a luz veio ao mundo, Cristo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Por quê? As suas obras eram más. O mundo odeia a luz. O mundo odeia o Senhor, porque as suas obras são más. Porque reconhecer Cristo como a luz é abrir mão do seu coração, das suas vontades, dos seus planos. As suas obras eram más, o que torna incapazes de enxergar a luz de Cristo Jesus. O mundo busca soluções e respostas, porque eles não querem submeter o seu coração ao Senhor, à vontade do Senhor, à palavra do Senhor. Mas que bom que há uma solução para esse problema. A solução não é argumentos, não é discutir na internet, a solução não é um mestrado, doutorado. A solução é a própria obra do Senhor. É a própria obra da própria Trindade atuando e agindo. Nós servimos um Deus que resgata pessoas, pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É o Senhor que tira as pessoas das trevas para o seu reino de amor, para o seu reino da luz,
porque foi o que ele fez com cada um de nós. Nós também éramos ímpios, nós também éramos separados, nós também éramos ignorantes. E o Senhor nos resgatou. E Ele continua resgatando pessoas da escuridão, das trevas, da ignorância, para o seu reino, do seu Filho amado. Mas não somente a ação do Senhor, nós servimos um Cristo que abre os olhos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E Ele diz para o cego: quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os milagres de Jesus ao curar pessoas, ao libertar cegos, era: eu abro os seus olhos, eu te dou a visão, eu te permito enxergar. Ele fez isso com o cego, ele abriu os olhos do cego, mas os fariseus, que podiam enxergar, não conseguiam ver, porque estavam presos na sua própria cegueira. Mas tivemos um Cristo que abre os olhos, que tira as escamas, que tira o peso, que tira o fardo, que tira o pecado, a ignorância, e abre os olhos, porque Ele fez com cada um de nós. E nós propagamos esse Cristo para o mundo, para que o mundo veja e contemple quem o Senhor é. E nós temos o Espírito Santo que capacita, que nos direciona e nos conduz, para que a gente entenda as coisas como elas são. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus tem nos dado por sua graça. O Espírito Santo, que procede de Deus, que também é Deus, nos permite conhecer, nos permite entender as coisas como elas são, como o Senhor criou para que elas fossem. Uma ação trinitária que nos tira de perto das trevas, que abre nossos olhos, que nos capacita a enxergar o mundo como ele é. O mundo que o Senhor nos formou para ser. Deus continua agindo, Deus continua operando. E nós, como os resgatados, nós como os capacitados, temos a mensagem, temos o Evangelho. E nós levamos esse Evangelho, essa mensagem, para pessoas que não conhecem a Cristo, clamando para que essa luz entre no coração delas e transforme e rasgue o seu coração e abra os seus olhos. E quanto a nós? Quanto a nós que já recebemos essa luz? E quanto a nós que já ouvimos, que nós já conhecemos? O que essa mensagem fala conosco? Como que isso mexe com a gente, com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Primeiro lembrete e gratidão é lembrar que nós somos alcançados por essa luz. Não foi algo que eu alcancei, não foi algo que eu fiz, mas Ele mesmo brilhou no nosso coração. Ele mesmo brilhou na minha vida, na sua vida, para iluminar o conhecimento da glória de Deus. Nós fomos iluminados por Cristo. Ele mesmo brilhou no meu coração. Não é mérito, não é obra. Foi o Senhor que fez em nós. Por isso nós louvamos e cantamos ao nome dEle, porque Ele mesmo brilhou em nosso coração. Ele mesmo tirou as vendas, Ele mesmo tirou a cegueira, iluminou as nossas vidas. Que privilégio ser alcançado por essa luz. Nós estamos aqui, cantamos, exaltamos quem Ele é, porque nós somos alcançados por ela, porque ela um dia brilhou em nosso coração. E nós, a partir disso, não somente fomos alcançados, como nós temos a luz. O texto que nós lemos diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos a luz da vida. Nós temos Cristo em nós, nosso coração. Nós não andamos mais em trevas, porque nós temos a luz. Nós não mais buscamos conhecimento distante de Cristo. Nós não mais buscamos e confiamos em sabedorias humanas,
Porque nós temos a luz da vida, a luz que brilha, a luz que não se apaga, a luz que não fica fraca. Nós temos a luz da vida. E que privilégio termos Cristo em nós, a luz que brilha em cada um de nós. Por isso que nós não andamos mais em trevas, por isso que nós odiamos as trevas, porque Cristo é a luz da vida que habita em nós, que nos permite enxergar o mundo, enxergar as coisas que acontecem, enxergar nosso irmão na igreja, enxergar a dor e o sofrimento de uma forma diferente, porque a luz brilha em nós, porque Cristo habita em nós. Tudo é diferente, o nosso olhar é diferente frente à vida, o meu trabalho é diferente, a minha família é diferente, porque eu tenho a luz que brilha e revela as coisas como elas são. Nós temos essa luz que habita em nós, não há mais trevas, mas a luz. Por isso que o correto é o que a Bíblia nos ensina, o errado é aquilo que ela condena. Por isso que eu amo aquilo que o Senhor ama, e eu odeio aquilo que Deus odeia, porque eu tenho a luz da vida. Me ajuda a enxergar o mundo, as pessoas, a multidão, e ter compaixão delas, porque a luz habita em mim. Eu enxergo o meu passado, o meu futuro, baseado na luz que há em mim. Eu enxergo tudo ao meu redor diferente. Assim como uma luz roxa faz tudo ser roxo, ou uma luz amarela, eu enxergo as coisas de forma diferente, porque a luz brilha em mim, a luz de Cristo habita em mim. E tudo há de forma diferente. E tudo é visto de forma diferente. Por isso o cristão encara as dificuldades, as provações, os medos de uma forma diferente. Porque a luz de Cristo continua brilhando em nós. Mas Cristo nos dá uma verdade ainda mais preciosa e valiosa. Mateus 5,14 diz: não somente nós temos a luz, mas vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos alcançados, nós temos, mas nós somos a luz do mundo. Não é um brilho meu, não é um brilho seu, é uma luz que reflete a luz verdadeira, imponente, grandiosa, que é o Senhor, que é Cristo. Nós somos a luz do mundo. O mundo deve olhar para cada um de nós e enxergar a luz que é o Senhor. Nós somos a luz do mundo que brilha, que reflete quem Deus é, que enxerga o mundo de uma forma diferente. Nós somos a luz. Por isso o crente não somente enxerga de uma forma diferente, ele age de uma forma diferente. Ele não somente pensa de uma forma diferente, mas ele fala de uma forma diferente, porque nós somos a luz. E o mundo que está em trevas deseja e anseia, por mais que não perceba, anseia por uma luz que brilha. E Deus nos chama para brilhar. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós somos a luz que brilha e reflete a luz do Senhor. E como luz, como luzeiros, o nosso chamado, o nosso compromisso é de brilhar essa luz. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que o mundo que está em trevas vejam as suas boas obras e glorifiquem não a gente, não a nossa família, não a nossa criação, a minha formação, mas glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Quando nós reagimos, quando nós nos portamos de forma diferente, quando nós brilhamos a luz, as pessoas que estão em trevas conhecem e glorificam ao Senhor.
Nós brilhamos a luz do Senhor, para que o mundo veja as nossas obras e adorem o nome do Senhor. Esse é o nosso chamado como igreja. Não de brigar na internet, não de envolver em polêmicas por aí, não de brigar por políticos, não de brigar por questões teológicas sem sentido e sem valor, mas de brilhar a luz de Cristo. O mundo que está em trevas precisa conhecer a luz do Senhor. E nós somos chamados para brilhar essa luz, porque ela já está em nós, ela já é a nossa identidade. Agora brilhe, resplandeça. E quanto mais próximo eu estou ligado e conectado a essa fonte de luz, mais essa luz vai brilhar. Quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais comunhão com a igreja, quanto mais eu louvo, quanto mais eu oro, mais essa luz vai brilhar, para que o mundo veja e glorifique e exalte ao Senhor. Quando nós reagimos diferente com a nossa família, quando nós criamos diferente nossos filhos, quando nós estamos aqui no domingo, ao invés de qualquer outra atividade, nós estamos brilhando a luz do Senhor, para que o mundo conheça quem o Senhor é. Jesus é a luz do mundo, o conhecimento, aquele que revela quem o Senhor é, revela o mundo, revela quem nós somos. Essa luz está em nós. Nós enxergamos o mundo e reagimos diferente frente ao mundo por essa luz que habita em nós. E quanto mais estivermos conectados a essa luz, mais essa luz vai brilhar em nós e mais brilhará para esse mundo. E o mundo adorará e contemplará quem o Senhor é. Eu sou a luz do mundo. Interessante que essa passagem foi descrita logo após a festa de tabernáculos. E era uma festa cheia de luzes, cheia de glória, cheia de brilho. Mas ora esse brilho iria acabar, eles tirariam as luzes, eles tirariam, desmontariam ali. Mas Jesus declara que eu sou a luz do mundo. Nós tiramos as luzes de Natal, as luzes vão se apagar do hotel aqui em algum momento. Apagões acontecem na nossa cidade o tempo todo, que apaga a nossa luz de casa. Mas a luz do Senhor brilha e brilha eternamente. E um dia estaremos diante dele, da sua glória e majestade, e poderemos conhecer quem o Senhor é. E no céu não haverá sol, não haverá luz, porque a luz do Senhor brilhará para todo o sempre. O que nós aprendemos com essa mensagem? O que nós aprendemos com esse versículo tão curto, mas tão profundo e verdadeiro? Queria ler uma frase com vocês, do Herman Bavinck. Mas a partir desse ponto de vista elevado, o cristão olha ao seu redor, para a frente, para trás e para todos os lados. E se ao fazer isso, sobre a luz do conhecimento de Deus, que ele deve a Cristo, ele cuidadosamente observar a natureza e a história, o céu e a terra, então vai descobrir traços em todos os lugares desse mesmo Deus que ele aprendeu a conhecer e adorar em Cristo como seu Pai. Quando nós enxergamos o mundo, quando nós enxergamos a realidade ao nosso redor, nós podemos ver o próprio Senhor. Nós sabemos que a natureza foi corrompida, que a queda afetou quem nós somos. Mas quando nós enxergamos o mundo, o universo, baseado nessa luz, baseado em Cristo, nós enxergamos o próprio Cristo manifesto na sua palavra, manifesto na sua criação, manifesto em nós mesmos. E o meu convite é não somente enxergar as coisas, a criação, mas enxergar a sua história, enxergar a sua dor, enxergar os seus projetos no trabalho, baseado em Cristo. Baseado em Cristo. Que possamos enxergar Cristo ao nosso redor e que o mundo enxergue Cristo em nós, para que eles contemplem e glorifiquem ao Senhor.
Que essa luz brilhe tão forte que o mundo deseje conhecer ao Senhor. Jesus é a luz do mundo. Não há conhecimento, não há sabedoria, não há entendimento sem o Senhor. Porque Ele revela quem Deus é. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele sustenta o universo e Ele nos permite enxergar. Assim como Ele fez com o cego, assim como Ele fez com cada um de nós. Que possamos enxergar a parte da luz que brilha em nós. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua mensagem. Obrigado porque o Senhor é a luz verdadeira, a luz que não se apaga, a luz que não perde valor, a luz que não tem blackout, a luz que brilha nesse mundo, Pai. A luz que nos permite enxergar quem o Senhor é, a Tua palavra, o mundo, a história. Obrigado por isso, Pai. E a olhar para tudo que existe, até nossas dores, tentações, frustrações, nós enxergamos Cristo operando e agindo, realizando a Sua obra maravilhosa, Pai. E que possamos, Pai, através dessa luz, brilhar tanto que o mundo vai conhecer ao Senhor e glorificar o Teu nome, Deus. Nos ajude, que esse conhecimento nos faça cristãos que reflitam quem o Senhor é, que expressem a Sua grandeza, a Sua glória e majestade, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque fomos alcançados por essa luz. Obrigado porque não há vida sem Cristo, não há conhecimento sem o Senhor. Que o Senhor seja a resposta dos dilemas do nosso coração. E nesse domingo, nosso conhecimento e a nossa busca tentar entender o mundo ao nosso redor, Pai. Obrigado por esse domingo. Assim que nós oramos, Pai, no Teu nome. Amém.